Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para o estudo do capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos. Estamos encerrando essa carta, o estudo dessa carta que estamos aí trabalhando desde o ano passado. Não é? Confesso aos irmãos que foram tempos bem difíceis, tempos de bastante mudança, tempos de muito aprendizado. E glorificamos a Deus por tudo isso, principalmente pelo fato de podermos estar aqui estudando e compartilhando a palavra de Deus. Espero que, muito além do conhecimento, os irmãos possam estar recebendo o entendimento, não é, da parte de Deus e possam estar aplicando tudo aquilo que foi aprendido ao longo do estudo, lá desde a introdução da carta de Paulo até agora o desfecho aqui nesse capítulo 16, que pode parecer que é um capítulo complicado, com um monte de nome difícil e apenas despedidas, né? Uma despedida prolongada de Paulo, mas a semelhança de toda a carta, a semelhança de toda a Bíblia, tem muito ensinamento para cada um de nós. E a minha oração é, mais uma vez, que Deus possa estar nos dando o pleno entendimento da sua palavra e que possamos estar colocando em prática aquilo que Ele venha nos ensinar por meio do estudo da palavra, por meio da ação no Espírito Santo, do Espírito Santo, nas nossas mentes e nos nossos corações. Na próxima semana, nós estaremos iniciando o estudo da carta de Paulo aos Coríntios e estamos preparando um material muito bom para os irmãos, não deixem de assistir. E se você pegou o estudo da carta aos Romanos pelo meio, não deixe agora de ir lá e voltar a estudar todo o conteúdo desde o capítulo 1, que eu tenho certeza que você será ricamente abençoado por Deus. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por podermos estudar a Tua palavra. Graças te damos, Senhor, por esse momento tão precioso em que os Teus servos, ó Pai, se conectam aí nesse canal e para ouvir a Tua palavra, para estudar, Senhor, que cada dia mais nós possamos ter interesse em estudar a Tua palavra, que cada dia mais nós tenhamos interesse de te buscar, Senhor, buscar o nosso crescimento espiritual, o nosso aperfeiçoamento enquanto santos. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo isso. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo Timothy Keller, eu quero te agradecer pela vida do John Piper, quero te agradecer, ó Pai, pela vida de tantos pastores, ó Pai, que eu pude estar ouvindo nesse período em que estive preparando essas aulas. Quero te agradecer a vida de todos os teus servos que se dedicam, ó Pai, ao estudo da tua palavra e dessa forma nos transmitem, Senhor, tantos ensinamentos. Esteja abençoando a vida de cada um deles. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulo recomenda a Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cesareia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai o estimado Perside, que também muito trabalhou no Senhor.
Saudai Rufo, o eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonote, Hermes, Patrobras, Hermas, e aos irmãos que se reúnem com ele. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com ele. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Irmãos, vamos pegar essa primeira parte aqui de saudação de Paulo. Esse capítulo ele está dividido. Numa primeira parte de saudação, versículos de 1 a 16, Paulo faz as saudações. Depois Paulo vai fazer umas admoestações e Paulo vai... do versículo 17 até o versículo 20, Paulo vai fazer algumas admoestações, algumas exortações àqueles irmãos. Depois ele entra dos versículos 21 a 24, novamente num período de saudação, agora não dele, de Paulo, mas daqueles que estavam ali trabalhando com ele. Então, Paulo dá oportunidade para que esses irmãos também saúdem a igreja em Roma. E depois nós vemos aqui uma doxologia dos versículos 25 até o versículo 27. Então, esse capítulo ele é dividido nessas 4 partes. A primeira parte que nós acabamos de ler vai do versículo 1 até o versículo 16. É uma leitura um pouco complicada, peço desculpa para os irmãos pelas falhas na leitura, mas são nomes que nós não temos por hábito falar. Então, às vezes, a junção das sílabas não é, acaba ficando um pouco difícil de ser pronunciada. Mas aqui, irmãos, nós temos preciosas lições e vamos lá trabalhando com elas. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que Paulo, ele abre esse momento de recomendações. Paulo veio ali falando da igreja em Roma e agora ele então está encerrando, ele já falou tudo aquilo que era essencial falar. Paulo não esgotou aquilo que ele tinha para falar, mas ele disse tudo aquilo que era importante nesse momento falar, e ele colocou ali para esses irmãos, e ele inicia então esse capítulo 16 para se despedir daqueles irmãos. Mas ao se despedir, Paulo recomenda uma irmã, que é Febe. Febe, ela está indo para Roma. Paulo diz aqui que ela está servindo a igreja de Cencreia. E é muito interessante, irmãos, porque eu estava ouvindo, e geralmente quando eu estou preparando a aula eu assisto vários vídeos, e muitas pessoas assim, falando, vejam como Paulo não era preconceituoso, porque Paulo trabalhava com homens e com mulheres. Irmãos, isso é bater tanto no molhado, né? É chover no molhado, porque olha só, Paulo não colocou aqui o nome da irmã Febe para dizer, olha como eu sou, não é moderno e eu trabalho com mulheres. Não, Paulo está destacando aqui o serviço de um servo de Deus. Uma irmã que trabalha ali na igreja de Cencreia, uma irmã que ele vai usar aqui, o verbo que ele utiliza aqui, servindo a igreja. Muitas traduções trazem o termo diaconisa, e eu vi pessoas também dizendo que não poderia ser uma diaconisa. Ora, irmãos, o que Deus quer é pessoas que trabalhem na sua obra, independente do sexo, e isso foi o que Paulo veio falando aqui nessa carta aos Romanos. Paulo veio o tempo inteiro falando ali da separação que havia entre judeus e gentios, e seria muito irônico e colocaria tudo por terra se Paulo agora estivesse preocupado com o sexo das pessoas que trabalham na obra de Cristo. Paulo veio a carta inteira falando ali, judeu, gentio, e quando chega no capítulo 12, Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, vocês são um. E agora Paulo vai encerrar essa carta mantendo aquilo que ele veio falando durante toda a carta. E ele está recomendando. Por que ele está recomendando Febe? Febe com certeza era uma pessoa abastada financeiramente e estava indo para Roma para fazer negócios. O que eu acho de mais incrível é a confiança de Paulo nessa mulher, nesse ser humano, a ponto dele
confiar a carta que ele havia escrito para aquela igreja às mãos dela. E mais ainda, nós podemos agradecer a essa irmã, nós podemos agradecer a Deus a vida dessa pessoa, desse servo de Cristo, que cumpriu com primazia aquilo que Paulo lhe destinou a fazer, que foi levar a carta à igreja em Roma, porque tanta carta chegou a Roma que ela está chegando até nós nos dias de hoje. Então, glória a Deus pela vida de Febe, que foi ali, que teve esse compromisso com Paulo e que honrou o seu compromisso. E Paulo aqui, ele vai dizer que essa irmã, ela deve ser recebida por aqueles que estão ali na igreja em Roma, não é? Recebais no Senhor, recebam essa irmã no Senhor, como convém aos santos e a judeus em tudo de que vós vier a precisar. Então recebam Febe e ajudem-na. E isso também é uma coisa importante. Ela é importante para os nossos dias em duas situações, irmãos. Primeiro, porque Febe, ela está indo para Roma, sim. Mas observe que Paulo, ele está recomendando essa irmã. E além de recomendar, Paulo está entregando a própria carta, onde contém a recomendação nas mãos da própria Febe, para a Febe entregar ali para os irmãos em Roma. Nós temos recebido, irmãos, por vezes dentro de nossas igrejas, pessoas vindo de outros lugares e dizem que é isso, dizem que é aquilo, dizem que pertencem a determinada igreja e que lá fizeram isso e que lá fizeram aquilo, e nós temos por hábito não conferir. Nós não conferimos, irmãos, nós não ligamos, e muitas das vezes as pessoas estão indo porque elas tiveram problemas sérios em determinadas igrejas e aí muda de igreja e aí chega dando um de santarrão. Nós não estamos aqui, irmãos, no âmbito de julgar, mas nós temos que ser prudentes, porque as pessoas chegam dizendo o que fizeram e que aconteceram, e muitas das vezes nós damos os púlpitos de nossas igrejas para essas pessoas, sem realmente saber a origem dessas pessoas. Então, é conveniente isso, quando nós damos uma carta, quando um irmão está mudando, que haja de nossa parte, irmãos, o cuidado de referendar o trabalho daquele irmão e a prudência de observar, de ir buscar informações a respeito daqueles que chegam em nossas igrejas, se eles não vierem recomendados por algum pastor, por alguma igreja, por algum irmão. Mas vamos adiante. Paulo, então, ele começa com as saudações pessoais. Ele começa aqui saudando Priscila e Áquila, que são cooperadores dele em Cristo Jesus. Paulo conheceu Priscila e Áquila lá em Corinto, quando Priscila e Áquila tiveram que sair da cidade de Roma por causa da expulsão do imperador Cláudio, quando ele manda que todos os judeus saiam dali. Priscila e Áquila vão para a cidade de Corinto, e quando Paulo chega lá para evangelizar na cidade de Corinto, ele conhece esses irmãos, ele chega a estar ali morando com aqueles irmãos, e Paulo trabalha com aqueles irmãos na construção de tenda. Então Paulo, ele trabalhava ali construindo tendas de dia, e depois Paulo ia para as sinagogas nos seus horários ali à noite. Então nós vimos ali o trabalho que Paulo fazia com aqueles irmãos, e Paulo está dizendo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, ou seja, em algum momento que a Bíblia, o livro de Atos, nem a carta aos Coríntios, nem essa carta aqui aos Romanos explica, mas em algum momento Priscila e Áquila chegaram a arriscar a própria vida em cuidado com Paulo. E Paulo aqui está agradecendo a esses irmãos. O relacionamento de Paulo com Priscila e Áquila, ele é tão grande que durante 6 vezes Priscila e Áquila vão ser citados aqui no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Então a gente pode ver o grande trabalho que esses irmãos ali realmente realizavam e como eles eram importantes no ministério de Paulo. E a gente pode observar uma outra coisa aqui nesses escritos, é que Paulo vai saudar aqueles que estão na
igreja que se reúne na casa de Áquila e de Priscila. Então, Áquila e Priscila continuavam sendo cooperadores de Deus e tinham aberto a casa deles para receber os irmãos ali de Roma. Nós não podemos deixar de abrir um parênteses aqui, que a igreja se reunia de uma forma diferente, ela não era num templo como nós temos hoje, então nós nos reunimos vindo de diversas casas para o templo para cultuar a Deus. Ali na época, não é? Ali na cidade de Roma, nós vamos ver aqui através dessa saudação, que, se não me engano, são 4 vezes Paulo saúda a igreja que está na casa de determinados irmãos. Então, é como se nós tivéssemos ali 4 frentes de pregação, mas era considerado realmente já por Paulo como igreja, os irmãos que se reúnem na casa daqueles que abrem a porta para recebê-los. E Áquila e Priscila faziam parte desse grupo. E Paulo diz aqui no versículo 4 que ele agradece a esses irmãos, e olha só que coisa interessante que Paulo vai fazer aqui, olha. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, ou seja, eles, cuidando de Paulo, eles arriscaram a própria vida. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas todos os da igreja dos gentios, porque o trabalho que aqueles irmãos fizeram ali em cuidar de Paulo foi o que fez, irmãos, com que os gentios ajudou para que os gentios pudessem receber a palavra, porque se Paulo tivesse morrido, o ministério teria sido interrompido, durante um tempo ali, até que Deus colocasse outras pessoas, a obra de Deus, ela não para, mas Paulo ali reconhece o trabalho daqueles irmãos, não só para com ele, mas muito além do que para com ele, para com a vida dele, para com o evangelho sendo levado aos gentios. E isso é uma coisa que nos faz parar para pensar, irmãos, que quando nós fazemos algo por alguém em nossas igrejas, quando nós ajudamos um missionário financeiramente, quando nós damos uma oferta, quando nós recebemos uma pessoa em nossa casa, o nosso trabalho, a nossa obra está indo muito além daquele ato ali em si. Essa é uma visão que, enquanto igreja, nós precisamos ter. Quando a igreja recomenda alguém para o ministério pastoral, quando a igreja recomenda alguém para o trabalho com missões, quando a igreja ajuda uma pessoa ali pagando os estudos para aquela pessoa no seminário, quando a igreja ela paga um projeto, ela ajuda financeiramente um determinado projeto missionário, irmãos, são coisas que aqui na terra, muitas das vezes nós não vamos ver o resultado daquilo que nós fizemos, mas quão importante é, e aqui nós vemos um exemplo disso. E aí Paulo continua: saudai Maria, que muito trabalhou por vós, saudai Andrônico e Júnias. Esse Júnias aqui também cria toda uma confusão, porque Júnia é um nome feminino, então parte-se do princípio que está se saudando aqui um casal. Mas alguns dizem que, como Paulo aqui está dizendo que eles foram seus parentes, companheiros de prisão, são notáveis entre os apóstolos. Isso, notáveis entre os apóstolos, quer dizer que os apóstolos têm grande estima por esses irmãos, ou que eles seriam apóstolos. A semelhança de Tiago, a semelhança de Timóteo e a semelhança de Paulo e dos 12, eles também seriam apóstolos, mas nós ficamos aqui, irmãos, eu gosto de pensar que seria um casal que era admirado por todos os apóstolos. Paulo está dizendo aqui que eles se converteram a Cristo antes mesmo dele, porque ele diz que estavam em Cristo antes de mim. E eles ali, eles foram companheiros de prisão de Paulo. Também não temos detalhes de qual prisão
Paulo está se referindo aqui que esses irmãos também foram presos ali com ele. E quando Paulo diz aqui que são meus parentes, Paulo vai usar esse termo em vários outros momentos. Alguns teólogos, alguns estudiosos gostam de dizer que Paulo está dizendo, são meus compatriotas. E outros alegam que, de fato, são parentes de Paulo, parentes, né, pertencem à família de Paulo. Não sabemos, mas realmente isso, assim, ao meu ver, não impacta muito. O que impacta é ali Paulo realmente dizendo que esses irmãos fizeram uma obra, realizavam uma obra e eram tão queridos por todos os apóstolos, tinham sido presos em nome do evangelho e eram convertidos antes mesmo de Paulo, então muito provavelmente eles também ajudaram Paulo ali em várias situações. E aí, irmãos, a gente vai ver uma sequência aqui de uma afirmação. Olha o versículo 8. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Versículo 11, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Versículo 12, saudai Trifene e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Peside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido minha mãe. Isso aqui, irmãos, mostra que a unidade dessa igreja, ela está no Senhor. Quando nós pegamos esses nomes aqui para estudar, nós vamos ver que alguns nomes aqui são característicos de escravos. Nós vemos aqui várias citações a mulheres, então, escravos. Nós vemos aqui senhores, existem pessoas ricas, abastadas. Então, você tem o escravo, você tem o senhor, você tem mulher, você tem homem. Você tem aqui judeu, você tem grego. E com isso a gente pode ver o que? A diversidade que havia naquela igreja. E isso é o bonito daquela igreja. Sabe, irmãos, esse texto aqui, o principal que ele está nos mostrando, ao relacionar essa porção de nome, complicado até de serem lidos, alguns pastores vêm até com a piadinha, usa aí se você está grávida, ora, grande perda de tempo, não é? De púlpito, porque aqui são nomes de pessoas das mais diversas estirpes, pessoas de diferentes níveis sociais, de diferentes raças, diferentes cor de pele, diferentes pensamentos. Irmãos, essas pessoas, elas eram diferentes e é isso que fazia a riqueza daquela igreja, era a pluralidade que havia dentro daquela igreja. Irmãos, hoje nós temos nos dividido entre dois números, 22 e 13, tem que criar a igreja do 13 e tem que criar a igreja do 22, porque 22 e 13 não podem compartilhar o culto em louvor e agradecimento a Deus. Eles não podem mostrar as suas diferenças, as suas divergências. Não conseguem ali trabalhar as diferenças para o crescimento da obra de Deus. Irmão, um grupo de pessoas do mesmo tipo não tem riqueza, tem acomodação. Você precisa entender que o fato de Deus ter te colocado dentro da sua igreja e o fato de você olhar para determinados irmãos e pensar da onde que veio isso, Deus tem um propósito para a sua vida ali. E o propósito que Deus tem é você ajudar e você ser ajudado por aquele que você tanto critica. Nós nos colocamos numa postura, irmãos, e agora tem igreja para surfista, igreja para skatista, igreja para pessoas que gostam, né, do lado número 13, pessoas daqueles que gostam do número 22, pessoas que gostam, igreja só de pessoas muito pobres, igreja só para os pobres, igreja só para os ricos, igreja só para mulheres poderosas, igrejas de grupos até que não querem enfrentar os seus pecados. E aí, porque não querem enfrentar a sua situação pecaminosa, acabam formando um grupo de igrejas de pessoas que praticam aquele mesmo pecado. Porque aí, naquele ambiente ali, ele não vai ser incomodado com as realidades bíblicas.
Nós precisamos tomar cuidado com isso. E aqui Paulo, ele está nos exortando, e ao estar aqui trazendo o nome dessas pessoas, dessa diversidade de pessoas, o que Paulo está dizendo é: o que une essas pessoas é o Senhor. O que une essas pessoas é que Cristo morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é o que nos une. Então eu não tenho que estar na igreja por afinidade com os meus irmãos. É óbvio que a convivência até vai trazer essa afinidade. Mas, irmãos, nós precisamos ser incomodados dentro da igreja com a presença de pessoas com as quais nós não gostamos de lidar. Com a presença de pessoas que nós não teríamos no nosso âmbito familiar. Ah, não, no meu convívio lá na minha casa, eu só quero pessoas que tenham essa opinião política. No convívio da minha casa, no meu convívio, no meu dia a dia, eu só quero pessoas que pensem dessa forma. Tudo bem, lá na sua casa. Agora, aqui dentro da igreja, é a diversidade que nos dá a riqueza, é que nos dá o crescimento, é que nos dá o entendimento. É a diversidade. Unidos no Senhor, como Paulo vai enfatizar tanto aqui ao final de alguns versículos. Mas vamos adiante. Aí Paulo vai entrar aqui na admoestação e nós vamos voltar a ler os versículos agora dessa feita, os versículos 17 a 20. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam-os o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Deus seja convosco. É interessante aqui esse versículo, porque agora Paulo vai falar a respeito de alguns irmãos, ele vai nos trazer dois conselhos. Primeiro, noteis, prestem atenção, noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. A pessoa chega e ela começa a pregar uma doutrina, começa a pregar um evangelho que não é o evangelho do Senhor, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho que está contido na Bíblia. É um evangelho segundo aquela pessoa e não segundo Cristo. Outra coisa que nós precisamos ver é que Paulo, o segundo conselho que Paulo nos dá é: deles vos afasteis. Afaste-se, fuja, irmãos, porque o grande problema é que muitas das vezes nós achamos que somos fortes o suficiente para encarar determinadas situações. Se Adão e Eva tivessem fugido da voz da serpente, como a história da humanidade seria diferente. Então pare de dar ouvidos, porque Paulo vai dizer aqui, eles não servem a Cristo e sim ao seu próprio ventre, ou seja, somente aos seus próprios interesses. Mas eles vêm com palavras bonitas que encantam o coração dos incautos, encantam o coração daqueles que têm pouco conhecimento bíblico. Então Paulo está dizendo: afasta essas pessoas da igreja. Como é que você vai saber, irmã Ana Cláudia, sem entrar no mérito de estar julgando a pessoa, quem é que está realmente no Senhor e quem não está no Senhor? Ora, irmãos, à luz da palavra de Deus. Se aquilo que ele está pregando não condiz com a palavra de Deus, você tem que dar um passo para trás. Você tem que pegar a escritura, você tem que ler. Você tem que conferir aquilo que eles estão falando. E se aquilo ali não condiz com a palavra bíblica, não condiz com o evangelho de Cristo, se afaste-se essas pessoas. E olha o que Paulo vai dizer aqui. Olha como é interessante o versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. O que Paulo está querendo dizer? Seja sábio para o bem.
tenha sabedoria, mas seja como uma criança para lidar com o mal. Como é que a gente lida com uma coisa ruim quando se é criança? A gente foge, a gente corre, e é isso que Paulo está nos orientando. Fuja daquilo que é ensinamento do mal. E ele vai dizer, olha, e o Deus de paz, então ele está dizendo que o nosso Deus é um Deus de paz, o nosso Deus é um Deus que é amor, mas olha o que Deus vai fazer com a serpente. O nosso Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Logo, logo, Deus vai estar esmagando o inimigo, Deus vai estar esmagando a serpente, mas eu acho muito interessante porque ele coloca o Deus da paz, é um Deus da paz, mas ele não deixa de corrigir e de aniquilar o inimigo. E muitas das vezes, em busca de uma paz, nós realmente não agimos devidamente como deveríamos, fugindo dessas pessoas, tirando elas do nosso meio. Muitas das vezes nós não somos sinceros o suficiente para falar e para dizer, por exemplo, o quanto aquela pessoa tem prejudicado a obra aqui na nossa igreja, e aquela pessoa sai da nossa igreja, vai para outra igreja, e a gente não se dá ao trabalho de avisar aquela congregação o mal que essa pessoa fez aqui na nossa congregação. Não é fofoca, irmãos. Não é fofoca. É passar aquilo que aconteceu. E aí Paulo volta para as recomendações. Vamos voltar à leitura agora dos versículos 21 a 24. Só que agora, como eu disse, quem saúda são aqueles que estão com Paulo. E isso nos mostra o quê, irmãos? Que uma igreja, um ministério não se faz sozinho. Olha aqui, através dessa leitura que vamos fazer aqui, quantas pessoas estão com Paulo. Olhe a gentileza de Paulo em permitir que aquela pessoa, né, o Tércio, eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Quer dizer, Tércio vai lá, na primeira pessoa, ele saúda a igreja com a permissão, com a anuência de Paulo. Então, nós vemos o quê? Que Paulo, ele divide os seus esforços com aqueles irmãos. O ministério não se faz sozinho. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem para que o ministério possa acontecer. E Paulo, então, ele vai falar aqui, né, da forma como aqueles irmãos cooperam no trabalho dele. Ele vai dizer: saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípater, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E por último, nós entramos aqui na doxologia, não é? Quando Paulo glorifica a Deus, ele entra: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo. E aqui também eu achei muito interessante a forma como Paulo coloca, né, o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, porque o que Paulo prega é Cristo. Conforme a revelação do ministério guardada em silêncio nos tempos eternos. Qual era, irmãos, esse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos? Era Cristo, não é? É lá no início de tudo, o que é que Deus diz? Que da serpente, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E agora Cristo já foi revelado à humanidade. Então, Paulo está aqui dizendo, conforme a revelação do mistério e guardando em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, não é? Glória a Deus. Eu estou com uma sensação assim
nostálgica, ao mesmo tempo que eu estou com uma sensação de alegria. O Léo, eu não sei se ele já estava cansado de ouvir, mas toda vez que eu chegava para gravar, ele falava assim: e aí, Ana, ainda estamos em Romanos? Né? Porque só nesse ano já se vão 9 meses e a gente começou a gravar esses capítulos lá no ano de 2021, mas glória a Deus, não é? Glória a esse Deus grande, esse Deus maravilhoso que nos conduziu até aqui. Não é? Foram tempos difíceis, mas encerrar aqui a carta aos Romanos também é como se eu estivesse fechando aqui um tempo, né? E estou alegre já preparando ali o conteúdo de Coríntios, e eu espero que você seja tremendamente abençoado e que a palavra de Deus possa falar e calar cada dia mais profundo no seu coração. Amém.